pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite, Lucas, Alex, Armando, Luan Pedro. Que isso, hein, mano? Que testemunho, hein? Wesley Nunes, Luciano Azevedo tá na área, que honra. Gisele, Felipe, Aldir, Isaías, boa noite, Paulo. Boa noite, Alzira. Feliz demais em poder estar com vocês aqui. Alexandre está na área. E aí, Alexandre, boa noite, irmão. Deus abençoe grandemente. Estava aqui falando, né? Estava assistindo aqui. Testemunho do Luan. Que Deus continue te abençoando, irmão. Que Deus continue te guardando, guardando a sua casa, guardando a sua mente. Que Deus te faça caminhar no Senhor, que você venha ser aquele filho apaixonado por Jesus. É muito bom. Alô, Felipão, boa noite, Mateus. Alzira, boa noite, Alzira. Alzira, vou ter que tomar ceia quinta e fiquei sem ceia, Alzira. Alô, Ricardo, boa noite. Alô, Eduardo, boa noite, graça e paz. Alô, Marcel, boa noite, mano. Turma, preciso da ajuda de vocês. Alô, Mateus de São Paulo, Eduardo de São Paulo. Galera de São Paulo tá conectada, preciso da ajuda de vocês, ó. Aqui embaixo tem uma setinha. Me ajuda a enviar aí para alguns amigos, pra gente poder lembrar eles que estamos ao vivo. O algoritmo às vezes prejudica nossa transmissão, preciso da ajuda de vocês para transmitir. Alô, Victor, boa noite. Alô, Marília, boa noite. Alzira, vamos ter que tomar quinta-feira, Alzira. Ficamos sem hoje, hein? Alô, Ricardo Moreira, boa noite. Que isso, morando em uma kitnet, adesão de 350, salva direto. É isso aí, irmão. Lembre-se, isso aí é passageiro. Toda dificuldade que nós encontramos na jornada da vida, eu acredito que é um preparo para o que Deus tem para nós. Por muito tempo eu morei numa kitnet também, em São João de Meriti, né? Casei com a Fabi ali com 26 anos, sem grana, sem recursos, morávamos numa kitnet, mas crendo que o melhor de Deus estava por vir. E para a glória de Deus, né? A gente de fato conseguiu aí avançar. E hoje a gente não mora mais numa kitnet. Então, Ricardão, Deus vai te abençoar, irmão. Já pega essa palavra aí. Continue. Apenas continue. Alô, Maxi Dayan, boa noite. Alô, Garcês, boa noite. Beatriz, boa noite. Alô, Hugo, boa noite, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Pessoal, me ajudem aí. Tem uma setinha aqui embaixo, ó. Me ajude a disparar ela para alguns amigos. Que Deus possa abençoar vocês. Me ajude só a enviar aí essa setinha aí para alguns amigos. Alô, Robson Maciel, boa noite, ó. Hoje nós estamos com um tema aqui e o tema é o seguinte: a estratégia de um líder para multiplicar resultados. A estratégia de um líder para multiplicar resultados, independente da área que seja na área profissional, seja ministerial, né? Independente da área que você esteja, é possível sim se aplicar e você ter resultados mais satisfatórios, né? E mais tranquilos, né? Então,
Alexandre já colocou aí o tema, ó, a estratégia de um líder para multiplicar resultados. Alô, Luiz Maicon, Cíntia, boa noite. Alô, Diegão, boa noite, irmão, Deus abençoe. Alô, Thalisson. Alô, Kathleen, boa noite a todos. Hoje também, lembrei aqui, né, o pessoal lá de São Gonçalo, tivemos uma grande perda aí para nossa família, né? Igreja Deus Tem Mais de São Gonçalo. Tivemos a perda, homem de Deus, que Deus possa estar confortando e abençoando toda a família, os familiares, os amigos mais próximos, que o Espírito Santo possa estar galera que está entrando aí, vou dar o start aqui, hein? Posso começar? 21h37, como de costume a gente sempre dá ali 10 minutinhos, vou dar o start, hein? Alô, Rodrigão, boa noite, mano. Alô, Brito, o meu xará aí. Alô, Brito, boa noite, mano. Alô, Cristiano, boa noite, irmão. Sherma tá na área. Alô, Lucas, boa noite. Hoje eu tô todo de verde, hein, pessoal? Ó, camisa verde, boné verde, água mineral verde, hein? Começar a semana tudo verde. Galera que trabalha comigo aí sabe o que significa isso, né? Quando tá verde é que o negócio tá positivo. Bora ficar todo mundo verde. Então vou dar o start aqui, hein? Posso começar? Alô, Alexandre, boa noite. Alô, Rodrigo, boa noite, irmão. Vou dar o start aqui, hein? O tema de hoje é a estratégia de um líder para multiplicar resultados. Vamos ver como multiplicar resultados de maneira mais eficiente. Alô, Sandra. Alô, Washington. Boa noite, meu lindo. Galera já botou aí, ó, Grupo Verde. Tô todo de verde, mano. Tudo de verde. Vou começar aqui, hein? Alô, Sandro. Partiu Espírito Santo te ouvindo. Galera que tá indo a trabalho para o Espírito Santo, né? Que Deus acompanhe vocês, que tudo aquilo que vocês colocar a mão, vocês sejam prósperos, que Deus possa estar abençoando o projeto e o sonho. Voltar aí com a colheita abastada aí de grandes frutos do que vocês estão indo semear. Boa noite. Alô, Newton. Boa noite, Isaías, Júnior. Vou dar o start aqui, hein? Galera que for chegando, não vou conseguir mais cumprimentar, porque vou dar o start aqui para a gente começar, beleza? Como obter resultados de maneira mais eficiente e de uma forma mais leve, porque muitas das vezes a gente quer desenvolver. Chegou na Lab Comfort. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Entrou no comercial aqui. A beleza sempre nos inspirou. A beleza do mar azul turquesa e dos dias. Só um minutinho. Só que a gente quer fazer tudo sozinho, né? A gente quer carregar o planeta nas costas. Quem é assim? Tem alguém aí que tem dificuldade em delegar? Será que tem alguém nessa live aqui? Você tem dificuldade em delegar? Escreve aí se tem alguém que tem dificuldade em delegar. Coloca aí, eu tenho dificuldade em delegar. Lembre-se, delegar não é delargar. Delargar é uma coisa, delegar é outra coisa. Quem aí é muito possessivo, gosta de ter tudo na mão, não solta de jeito nenhum, tem muita dificuldade em delegar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como
eu consigo ter resultados mais eficientes de maneira mais leve, aonde eu não preciso infartar. Ó, Sandro, eu já fui muito assim, né? Então, como a gente consegue delegar sem delargar? Como a gente consegue delegar, colocar pessoas... Aí, ó, tá pegando já, hein? A Gisele, Felipe botou aí, meu Deus. A Marília colocou, ó, eu tenho bastante dificuldade em delegar. Então já vi que vai fazer sentido essa live de hoje. Pelo menos para uns 5 aí já vai fazer sentido já, né? Eu quero hoje, através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia, mostrar para vocês a importância de nós, principalmente quem é empreendedor, quem é empresário, delegar. Coloca uma observação para quem está anotando. Já pegou seu caderninho? Já pegou sua caneta? Para quem está anotando, coloca aí, observação. Delegar não é delargar. Porque senão vocês depois vão falar que eu pedi para delegar e aí largou o negócio de vocês de qualquer jeito. E não é isso que eu estou ensinando aqui nessa noite. O que eu estou ensinando aqui nessa noite é que a gente vai adotar algumas estratégias para que a gente possa multiplicar resultados sem que esse peso esteja todo ele sobre os nossos ombros, sem que esse peso esteja todo ele sobre as nossas costas, sobre as nossas costas, de uma maneira que a gente possa ter pessoas conosco, tornando esse trabalho e essa trajetória mais leve, mais suave. Então vamos lá? O texto base que nós vamos estudar nessa noite se encontra lá no livro de Êxodo 18, e eu quero pegar a partir do versículo 17. É um texto muito conhecido. A minha intenção aqui não é trazer nada de novo para você, mas é junto contigo nós termos um entendimento das Escrituras Sagradas e juntos nós chegarmos a alguns entendimentos. Então lá no livro de Êxodo, quem quiser anotar para depois estudar com mais tranquilidade, no livro de Êxodo, no capítulo 18, e eu vou pegar a partir do 17. Depois, se você quiser ler com mais calma, você pode iniciar a partir do versículo 13, mas eu vou iniciar a partir do 17 para que a gente possa ganhar tempo. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Olha isso aqui. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados. Tanto você, como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou te dizer. Eu aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes o estatuto e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, e homens que amam a verdade. E homens que amem a verdade e odeiem a mentira. Coloque como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem a causa do povo em todo o tempo. E eu encerro por aqui. O que acontece nesse livro, né, de Êxodo, nesse capítulo? Nós temos aqui Jetro,
o sogro de Moisés, que era um sacerdote, e ele vem trazer a esposa de Moisés e seus 2 filhos. Ele fica maravilhado com as notícias de tudo que Deus tem feito na vida de Moisés, e ele vem trazer a família de Moisés para junto dele. E ali, depois você pode estar lendo com mais calma no capítulo 18, né? Seu sogro Jetro, tudo que Deus tem feito na vida dele, as maravilhas que Deus tem feito, como tirou ele do Egito e tudo mais. Estou dando um breve resumo aqui para você entender. E Jetro ali fica muito contente com tudo que é compartilhado pelo seu genro Moisés. Será que ainda estou na live? Acho que estou, né? Deu uma ameaçada de cair aqui. Se tiver alguém aí online aí, me dá um alô aí. Tá online. Jefferson entrou agora, tá online. E o seu genro compartilha com o Jetro ali tudo que Deus fez de maravilhoso. Então, é um momento onde o sogro de Moisés vem até ele, né, para poder trazer a sua família para junto de Moisés. E ali eles têm aquele momento de network, né? Aquele momento de troca de ideia, de relacionamento. Então, Jetro vai dormir e no dia seguinte, Jetro acorda e vê Moisés com uma fila gigantesca atendendo o povo. E ele fica surpreso com aquilo que ele vê, né? Ele fica olhando aquela cena e ele não acredita naquilo que ele está vendo. Então, no versículo 17, o sogro de Moisés diz para ele: não é bom o que você está fazendo. E aí eu começo a fazer algumas aplicações. Quando um conselheiro vem te dar um conselho, você fica chateado, você fica revoltado, você não ouve, ou você para ouvir o conselho de quem tem experiência? Eu não digo ouvir qualquer um, eu digo ouvir um conselheiro, eu digo ouvir um mentor, porque muitas das vezes um conselheiro e um mentor não vai falar o que queremos ouvir. Jetro não falou o que Moisés queria ouvir. Jetro falou o que ele precisava ouvir. Constantemente, no dia a dia, isso acontece comigo direto. Eu vejo pessoas querendo vir buscar conselhos, porém, se for um conselho, uma direção e uma orientação divergente do que ela espera receber, ela já se revolta, ela já não te ouve, ela já sai fora. E aqui, né, fica claro para nós que Jetro, ele é um homem sábio, ele é um sacerdote, e quando ele vê aquela cena, imediatamente ele se posiciona. Sabe por que ele se posiciona? Anota essa daí para quem gosta de anotar. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Um mentor, ele evita dor. Um mentor, ele evita dor. Um mentor, ele encurta o seu caminho. Estávamos aqui entrando na live quando o Ricardo falou que mora numa kitnet. Eu posso aconselhar o Ricardo sobre esse tópico e sobre esse assunto, porque eu já morei numa kitnet por muitos anos. E eu sei o caminho para sair de lá. Então, eu me considero uma referência nessa área para poder instruir ele, assim como em outros tópicos. É só para trazer clareza aqui para vocês. Jetro, ele é um homem sábio, ele é um homem que ele tem domínio daquele assunto, ele é um sacerdote,
ele conhece sobre pessoas, sobre esse campo, sobre esse universo. E quando ele vê aquela fila gigantesca, aonde o seu genro começa a fazer o atendimento pela manhã e fica até o final do dia, até o pôr do sol, ele não acredita naquilo que ele está vendo. E ele imediatamente vai lá e dá um conselho para o seu genro Moisés, e ele diz: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, mediante isso que você está fazendo, todos ficarão cansados, não é só você não. Inclusive, o povo que está na fila, por horas esperando para ser atendido. Um bom líder busca ter mentores e ouve conselhos. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Hoje, você que está me assistindo, Brito, eu não sou um líder. Não, você é um líder. Você é um líder da sua casa, você é um líder da sua vida. Em alguma coisa você lidera. Brito, eu não tenho família. Então, você é líder da sua vida. Você tem sido um bom líder? Ou você tem sido um mal liderado? Então, todo mundo aqui nessa live é líder. Em alguma área da sua vida, você é líder. Ou você é um líder ministerial, um líder profissional, um líder da sua família, um líder da sua casa, um líder seu. Por exemplo, eu me autolidero. A pergunta é, nesse posicionamento, eu tenho me liderado bem ou mal liderado? Eu tenho me orientado mal, tenho me direcionado mal? Para que eu possa ter sabedoria no percurso, uma das coisas que precisamos ter é conselheiros. Né? Eu me considero um menino, eu estou adquirindo conhecimento. Tem um pouco mais de 3 anos que eu me conectei com o Criador novamente. Então, eu tenho um mentor, que é o meu pastor, Leandro Reis. Todos os sábados eu tenho aqui, as minhas mentorias com ele, onde a gente estuda a palavra de Deus, onde através desses estudos eu estou ali aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Na minha vida profissional eu tenho outros mentores. Na minha vida conjugal, eu tenho referências na minha vida conjugal. Na minha vida financeira, eu tenho mentores que me auxiliam. Na minha vida financeira, a internet não está boa, está falhando. Na minha vida financeira, eu tenho mentor que me auxilia na minha vida financeira, com investimentos, com as aplicações. Então a gente precisa ter mentores que nos orientem. Precisamos ter pessoas que nos fazem encurtar o caminho. O que eu estou te dizendo aqui para você não é para você ouvir qualquer um. É para você ouvir vozes da experiência. Pessoas que de fato são referência naquele campo específico. Pessoas que podem sim se tornarem um mentor na sua vida e te auxiliar a você deixar de carregar um pouco desse peso todo nas suas costas sozinho. Foi isso que Jetro fez com Moisés. Jetro mostrou para Moisés que o que ele estava fazendo era errado. Aquilo tornaria cansativo não só para Moisés, mas como para aquelas pessoas que estavam seguindo. Então aqui, nessa noite, eu quero falar sobre delegar. Delegar não é largar. Na sua vida profissional, como tem sido? Você é aquela pessoa que absorve tudo? Eu vou contar uma experiência. Uma vez eu estava indo para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo. 5 horas de viagem. Não consegui. Em 5 horas de viagem, vocês vão achar que é brincadeira minha ou que eu estou inventando. E eu não estou. Eu tenho testemunha que isso procede.
Em 5 horas de viagem com ele, eu não consegui conversar com ele em nenhum momento. Olha a oportunidade que ele perdeu. A oportunidade de estarmos ali reunidos e ele absorver alguns insights, alguns ensinamentos, e ele perdeu a oportunidade. A internet está falhando, né? E ele perdeu a oportunidade, por quê? Porque ele estava no telefone sem parar. Ele não delegava, ao ponto dele falar assim: mano, preciso que tu encoste o carro, que eu tô com um orçamento aqui para fazer de uma frota, e eu preciso aqui fazer esse orçamento. E eu falei para ele: então, você vai pegar essa frota, você vai mandar para sua secretária e ela vai fazer esse orçamento para você. E naquele primeiro momento ele não entendeu nada do que eu disse para ele, mas ele acatou e ele fez. Passa-se 40, 50 minutos. A menina manda para ele aquele orçamento que quando ele olha, ele falou: mano, ficou melhor do que o meu. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Se eu não travo ele e oriento ele a mandar para a secretária dele, ele ia querer que eu parasse o carro, perdesse ali 30, 40 minutos fazendo um relatório, um orçamento de uma frota, aonde ele poderia ter mandado para a secretária dele e ele nunca ia. Pessoal, a internet está falhando. Minha esposa até perguntou se queria atualizar ali, mas se cair, a gente vai perder o engajamento aqui, né? Então vou tentar continuar aqui da forma que está. Se não der, a gente deixa para uma outra oportunidade. Vão me compartilhando aí se está travando ou se está dando para ouvir. Aqui, ó, o André colocou, ó. Ok, a gente para. Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Ouvir conselho. Acho que ele travou de novo, né? Mas fiquem despreocupados. Nas horas que aparecer para mim que travou, eu vou parar de falar, que aí ninguém perde nada, beleza? Porque a única opção que eu tinha era desligar o aparelho e reconectar de novo. Aí todo mundo vai cair, não vai ser legal. Beleza? Então vamos tentar tocar aqui. Eu sei que tá travando já, mas aí vamos tocando aqui da melhor forma possível. Fechou? Na próxima eu vou tentar resolver essa demanda. Aqui, ó. Tirar meu Wi-Fi, já tirei. Deixei só na internet, para ver se melhora agora. Então vamos lá. Segundo tópico, estabeleça critérios para delegar. Essa parte aqui é muito importante, hein? Estabeleça critérios para delegar. Segundo ponto. Janine falou: agora foi, minha mulher me salvou. Meu Deus. Vou precisar de mais 10 minutos. Eu fiquei 10 minutos aqui falando, internet travou, Senhor. Então vamos lá, primeiro ponto. Só para recapitular então, primeiro ponto, ouvir conselhos de mentores. É o primeiro ponto. Ouvir conselho de mentores. Não é ouvir qualquer um. É ouvir alguém que é sábio. É ouvir alguém que tem resultado. É alguém que sabe para onde está te direcionando. Jetro aqui era um sacerdote, era alguém sábio que estava dando uma direção para Moisés. E foi por isso que ele parou para ouvir o seu sogro. Então o primeiro ponto é ter mentores. Ouvir um mentor. O mentor ele vai te ajudar a encurtar o caminho. Segundo ponto, estabelecer critérios para delegar. Ou seja, vamos lá no texto? O texto diz assim, ó: isto é pesado demais para você. Você não precisa fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou te dizer e eu aconselharei, e que Deus esteja com você. Procure. Olha isso aqui. Procure entre o povo, homens, versículo 21. Procure entre o povo, homens capazes, ou seja, homens qualificados,
homens preparados. Procure entre o povo homens tementes a Deus. Você está querendo fazer negócio com homens que não são tementes a Deus, homens que não têm princípios. Depois não reclama que tomou uma pernada, que ficou frustrado, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Está fazendo parceria com quem não tem princípio. Então olha aqui, ó, homens tementes a Deus, homens que amam a verdade. Sabe aquela pessoa que você quer se vincular com ela, que ela mente, que ela engana, que ela dá volta, que ela faz pequenos negocinhos para tomar vantagem, aquela pessoa que recebe um troco a mais e que não devolve, aquela pessoa que pega dinheiro emprestado dos outros e não paga. Sabe essas pessoas? É com elas que você quer fazer negócio? É com elas que você quer colocar de frente do seu negócio para liderar? É esse tipo de pessoas mesmo, ó. Pessoas que amam a verdade. Amam a verdade. Pare de se relacionar com mentirosos. Pare de se relacionar com mentirosos. Pessoas que amem a verdade. Olha, isso aqui é a instrução de Jetro, tá? Procure entre o povo homens capazes, homens qualificados, homens que estão preparados para assumir essa missão. Então, o primeiro ponto é homens capazes, qualificados. Não adianta você querer pegar também qualquer um que não domina a ferramenta que precisa dominar, que não domina aquela abordagem. O papel de liderança precisa ser homens qualificados, homens que estão aptos a assumir aquela posição. Você pega alguém que não está apto, que não está qualificado, vai te dar problema, vai te dar dor de cabeça. Então aqui, ó, o conselho: homens capazes. Segundo tópico, homens temente a Deus, homens que cumpram princípios. Pare de se conectar com quem não cumpre princípios. Então, ó, homens temente a Deus, homens que amam a verdade. Não é aquele tipo de pessoa mentirosa, trapaceira, que dá volta nos outros. Não, uma live como essa, por exemplo, para falar de princípio, dá 60 aparelhos conectados. Se fosse uma live aqui para falar de tigrinho, de dar volta nos outros, de esquema, de jeitinho, de facilidades, ia ter aqui 1000 pessoas conectadas. Mas como é uma live de princípios, homens que gostam de verdades, homens que caminham segundo a verdade de Deus, tem aqui 60 aparelhos conectados. Mas se fosse aqui uma live onde eu ensinasse para as pessoas a dar jeitinho, a fazer esquema, para ganhar dinheiro com facilidade, esquece, pô. Ia ter aqui 600 aparelhos, ia ter aqui 1000 aparelhos conectados. Mas para falar de princípios, para falar de verdades, tem 60. Por quê? Machuca, dói. Não é todo mundo que está preparado para isso. Entende? Não é todo mundo que está qualificado para isso. Outra dica de Jetro. Homens, está lá no texto. Quem tiver a Bíblia aí, por favor, abra a Bíblia. Quero que você leia comigo. Capítulo 18, versículo 21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade. E essa daqui, mano, eu acho que 80% do Brasil ia dar ruim. 80%. Isso aqui serve até para quem é crente, tá? Para quem é crente, pega também. Homens que odeiam a corrupção. Essa daqui pega. Essa aqui pega. Brito, tu tá me ofendendo. Não, pô, essa daqui pega. Posso ir ou eu dou uma aliviada? Homens que odeiam a corrupção. Quando a gente fala de corrupção, a gente só pensa em grana alta, né? Só pensa nos políticos, né? Eu sei disso, pô. Corrupção é aquele esqueminha lá no Detran que a gente dá R$100 pro carro passar na vistoria. Sabe aquele 100 lá no Detran? Isso é uma corrupção.
Sabe quando você é parado na avenida e o policial militar te aborda e o seu documento está atrasado e você dá aquele cinquentinha? Isso é corrupção. Vai despencar aqui, ó. O público vai despencar agora, hein? Me perdoe, mas eu preciso te instruir. Eu preciso te instruir. Jetro aqui, ele está falando os tipos de pessoas que nós precisamos se conectar e aquelas que a gente não pode se conectar. Porque ele aqui está orientando homens que vai estar à frente do povo. Homens esses que precisam ser referência. Mano, como que vai colocar alguém que é para ser referência na frente de um time comercial, de uma empresa, assumir a liderança de um cargo empresarial, sendo que faz esquema, pô? Que vai no Detran e dá 100 ali pro cara passar o teu carro na vistoria. No olhar aquele pneu que está meia vida, no olhar aquela lanterna que não está acendendo. Como aquele dia que você passa na Blitz e dá 50 para o PM, senão ele vai rebocar seu carro. Já experimentou bater o pé e falar assim: querido, boa noite. Eu sei que o documento do meu carro está atrasado e eu realmente falhei nessa área. Mas infelizmente, como homens de princípio que eu sou, eu não vou poder aqui participar de 50, 100 reais te dando para poder me liberar. Se infelizmente tiver que meu carro ser rebocado, que assim seja. Duvido. Brita, aí tu quer demais, né? Tá vendo como que pega? Pega pra geral, pô. Teria coragem de falar isso? Teria coragem? Eu não posso falar que eu teria coragem porque eu vou lá e faço o pagamento para mim não acontecer isso. Entendeu? Dá para pagar parcelado. Brito, eu tô sem condições de pagar o documento do meu carro, então vai mais uma pedrada aqui. Se tá sem condições, não tem o carro. É melhor você vender o carro e andar de transporte público, mas andar corretamente. Andar de Uber, mas andar corretamente. Mas isso eu sei que isso machuca, né? Isso aí fica inviável, né? Tá vendo como é que pega? Pega, pô. Mas eu tô aqui para poder te instruir, para poder te direcionar. Sabe por causa de quê? Eu lembro que quando eu tava sem grana, eu não sei se tem alguém da Baixada Fluminense aqui, eu já cheguei a andar de São João de Meriti até Duque de Caxias a pé. E não foi uma vez, foi mais de uma vez. Então assim, entre andar com um carro que não tinha documento em dia, né, e eu ali sem recursos, em alguns momentos eu precisei andar a pé. Só que isso eu sei que machuca. Brito, você foi sempre assim? Não, pô. Teve um período da minha vida que eu estava desconectado do Criador e eu fiz tudo de errado que vocês podem imaginar. Mas de 3 anos para cá, eu venho procurado ser o mais íntegro possível. Tem uma oração que eu faço e é uma das orações mais difíceis de um homem fazer. Jesus, me faça ser parecido contigo. Dura coisa quando a gente ora assim. Meu irmão, começa a parecer tanta coisa, começa a acontecer tantas circunstâncias, tantas situações, que dá vontade da gente voltar atrás. Senhor, esquece a oração que eu fiz. Porque a gente quer fazer a oração e esquecer que ser parecido com Jesus é passar pelos desafios que a vida tem. E nesses desafios é a gente ser justo, a gente ser íntegro, a gente ser homens de princípios, homens e mulheres de caráter. Então aqui o segundo tópico é estabelecer critérios para delegar. Jairo diz para Moisés procurar.
Jairo aconselha ele a procurar homens capazes, ou seja, homens qualificados, preparados, homens tementes a Deus, homens que cumprem princípios, homens que são, me perdi aqui, homens que são confiáveis e odeiam suborno, odeiam jeitinho, odeiam esquemas. Brito, é raridade achar esse tipo de homem. Concordo com você. Concordo com você. É raridade acharmos esses tipos de homem hoje em dia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jairo falou para Moisés procurar. É isso que cabe a nós fazermos. Procurar. Porque ainda tem. Ainda tem homens e mulheres que não se venderam. Ainda existem homens e mulheres que nem nessa live, que não se venderam. São homens e mulheres de princípios, homens e mulheres de caráter. Que nem eu falei, se fosse uma live de esquema, de tigrinho, de facilidades, outras pessoas de repente estariam aqui. Mas só estão aqui pessoas que eu acredito que são essas pessoas, homens e mulheres de princípios, de caráter, homens e mulheres que estão prontos para assumir posições, para assumir governos, para assumir lugares nas suas empresas, em lugares de honra. São esse tipo de pessoa que eu acredito que está aqui. E é por isso que Jetro falou para Moisés, procura que tu vai achar, procura. A mesma coisa eu falo para vocês, Brito, o meu time é muito ruim, eu não tenho pessoas que hoje faz parte da minha equipe, independente da sua área profissional, eu não tenho. Não, procura que você vai achar. Ainda tem pessoas de princípios, pessoas que não se corrompem, pessoas que não se vendem, pessoas de caráter, ainda tem. Procura. Foi isso que Jetro aconselhou Moisés a fazer. Você não precisa colocar na liderança só quem é bom. Essa daqui vale a pena anotar, hein? Às vezes a gente fica olhando aquela pessoa que tem resultado. Se você é comerciante, você olha para aquele vendedor que vende muito. Se você é líder de equipe, você olha para aquela pessoa que se destaca porque tem um potencial muito grande. Se você é empresário de qualquer área, normalmente a gente tem uma tendência, é o nosso viés, normalmente olhar para aquelas pessoas que têm mais resultado, que têm mais produção, produtividade. Então vale a pena você anotar essa daqui. Você não precisa colocar na liderança só quem é bom. Você precisa colocar na liderança junto com você quem é leal. Por quê? Por que isso? Ensinar quem não sabe, a pessoa aprende. O difícil é você mudar o caráter de quem não é leal. O difícil é você mudar o caráter de um mau caráter. Isso é difícil. Eu ensinar alguém que é leal, que é íntegro, que cumpre princípio, a dominar aquela função, aquela ferramenta que ela não domina, é fácil. O difícil é você mudar um mau caráter. Isso é que é difícil. Entende? Essa parte é muito complicada. Então, eu prefiro hoje ensinar do zero do que pegar alguém pronto e essa pessoa não ser leal. Eu vou dar um exemplo aqui muito bem claro. No segmento que eu desenvolvo, uma das habilidades que nós temos, não somente eu, mas como todo o time, é pegar pessoas do zero, que nunca trabalhou no nosso segmento, que não tem domínio nenhum das ferramentas e dos serviços que prestamos, e nós ensinamos aquela pessoa do zero a se tornar um profissional altamente qualificado.
E aí é muito mais simples. Agora, eu pegar alguém do mesmo segmento que está vindo de uma outra instituição e que tem um caráter não tão leal assim, que não tem os princípios tão claros e definidos e não cumpre, e eu trazer para caminhar comigo do meu lado, mano, eu coloco logo um escudo de proteção. Quem caminha comigo sabe que eu não facilito, eu não abro a guarda, porque eu prefiro ensinar alguém que é do zero, mas que eu olho e eu vejo que tem princípios, que tem caráter. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu consigo sentir a energia das pessoas. Tem pessoas que eu consigo me conectar com muita facilidade por conta da energia dela. Tem outras, mano, que eu sou igual gato, eu me arrepio toda. Eu falo, mano, esse aqui não dá para andar junto, não. Eu me arrepio todo. Então, um dos conselhos de Jetro é: escolha bem as pessoas que vai ficar de frente. E aí, no seu negócio? Vamos para o seu negócio agora? Vamos para a prática? Você atua na área comercial? Você tem delegado ou você faz tudo? Você tem delegado ou você faz tudo? Essa é a pergunta que eu te faço. Vou dar um exemplo? Posso ir para a prática? Quando eu iniciei no segmento que eu estou, eu selecionei alguns líderes que eu vi qualidades neles. E a minha demanda, quando começou a crescer muito, eu não dava mais conta de atender ali meus vendedores. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a distribuir, né? Eu comecei a distribuir. Então hoje, alguns gerentes que são da minha equipe são ex-vendedores que começaram lá atrás e que em algum momento ali eu fui ajudando eles a construir a equipe deles. Por quê? Porque se eu tenho todo mundo ligado diretamente a mim, eu ia ficar igual Moisés, eu não ia parar de atender o povo, eu ia ficar o dia todo atendendo os outros. Então eu comecei a distribuir, eu comecei a ver quem eram meus líderes que tinha qualificação, que tinha princípios, que tinha caráter, homens justos e honestos, e eu comecei a direcionar para eles vendedores novos que chegavam. Tá dando para entender? Ou precisa desenhar mais? Eu acho que tá dando para entender, né? E aí o time foi criando forma, foi se autodesenvolvendo. E hoje nós temos uma equipe muito grande por conta dessa estratégia que eu adotei lá atrás. E a gente vê que essa estratégia está na Bíblia. Às vezes a gente impede de um romper, de um crescimento mais acelerado, porque a gente está retendo tudo, que é tudo preso na gente. Eu estou atendendo aqui 100 pessoas ao mesmo tempo, 100 integrantes da equipe. Mano, vai infartar, olha o coração. Teu time está grande já? Comece a selecionar homens de caráter, homens qualificados, homens de princípio. Eu não estou falando de título, esquece título. Esquece título. Hoje eu tenho pessoas no meu time que tem muito mais essas qualificações do que quem tem título. Não estou falando de título. Estou falando de princípios, homens confiáveis, homens que odeiam a mentira, homens que não se vendem. Pegue essas pessoas e comece a instruir elas. Comece a dar direção para elas. Comece a ajudar elas a se autodesenvolver. Seu time interno está largado lá ou você acompanha? Hoje eu tenho meu time interno, aonde eu peguei uma integrante do meu time e eu falei para ela: a partir de hoje você é minha supervisora.
Tudo que eu tenho para tratar, eu não trato com os demais, eu trato com ela. E ela trata com os demais. Por quê? Porque é uma pessoa que eu já fiz testes. Entende? Tem princípios, tem caráter. É uma pessoa que eu confio. É uma pessoa que eu passo as demandas todas para ela. Ela trata todas as demandas. Eu não fico falando com todo mundo do meu time, não. Para quem não sabe, o time interno que eu tenho os prestadores de serviço, eu tenho os home office, eu tenho os presencial. Eu falo com uma pessoa e ela trata com os demais. Porque senão eu ia ter que ficar toda hora falando com um diferente, toda hora dando uma missão para um, dando uma missão para outro. Não, então eu dou a missão para uma pessoa. Para quem já fez o legendário, se chama Vozes. Para quem não fez, vai ficar querendo saber. É as vozes. Só quem fala, só quem dá o comando é os vozes. Ah, existem outras categorias, outros títulos. Problema, só quem está autorizado a falar é os vozes. Então eu falo com uma pessoa e ela distribui os comandos. Agora você tem 2 pessoas trabalhando com você interno, 3, 4, não sei quantas. Tu fica igual doido falando com todo mundo, mano. Ei, seleciona um líder. Reconheça esse um líder, pague ele a mais. E ele vai te entregar. E a sua demanda, você vai ver como a sua demanda vai cair. Foi isso que Jetro fez com Moisés. E aí segue. Delegar não é destruir. Perdão, delegar não é distribuir peso aleatoriamente, é o que eu estou dizendo aqui. Mas é selecionar pessoas com caráter e competência. Você precisa selecionar quem vai estar no comando. Quem abaixo de você na sua rede ali, no seu time, você que tem loja, você que é lojista. Quem você está selecionando para ficar de frente? Quem é a pessoa que é a voz? Agora no seu negócio tem várias vozes, todo mundo manda, mano. Todo mundo fala. No seu ministério todo mundo fala também, todo mundo dá um comando diferente. Ei, precisa ter ordem. Quem são as vozes? Quem são os comandos? Nessa área aqui é fulano que tem um comando. Entende? A gente precisa ter as vozes com muita clareza. Implante isso no seu negócio. Foi o que Jetro falou aqui para Moisés. Um outro ponto aqui importante. Estruture por níveis de responsabilidade. Olha o que o texto diz. Coloque chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 para julgar o povo em todo tempo. Você que trabalha com o time comercial, que nem eu falei no início, eu tinha alguém que eu confiava aqui, ele liderava uma certa quantidade de pessoas do meu time aqui. Logo em seguida eu procurava outro. Quer ver uma coisa que eu vejo muito integrante do meu time cometendo um erro? Acha um líder bom e gruda naquele líder e fica só nele a vida toda. Quando aquele líder ali obtém o título e ganha asa e o passarinho voa, ele fica na mão ferrado. Eu sempre procurei vários líderes de referência com essas qualificações para que tivesse construindo equipes e redes simultaneamente. Para quem vem do marketing multinível, né? Existe lá a perna forte e a perna fraca. Mano, se tu tem uma perna forte aqui, tu vai ficar grudado nela ainda para quê, pô? Tem um monte de líder errando por causa disso. Vai construir outras pernas, vai construir outras lideranças, vai procurar outros líderes qualificados, outros líderes de princípio, outros líderes que não mentem, que cumprem princípio, que são de caráter. Vai procurar outras pessoas
Para de ficar acomodado com um só, pô. Tem um ditado popular que diz, né? Quem tem um não tem nenhum. Entende? Vai procurar outros. Foi essa instrução que Jetro deu para Moisés. Vai procurar. Procurar quem? Líderes. E o que eu faço com eles? Você vai escalar eles de acordo com os níveis de responsabilidade. Aquele que você identificar que tem mais qualificação, né? Aquele que você identificar que tem mais preparo, aquele que você identificar que é mais capaz, você dá uma quantidade de responsabilidade maior para ele. Ele vai cuidar de mais pessoas. E aí você vai medindo esses líderes que você for achando de acordo com a capacidade dele. E aí você vai distribuindo. Entende? Então, essa é a nossa função, procurar líderes. Eu estou há 13 anos no segmento que eu faço parte. Em 13 anos, eu fico todo momento procurando líderes. Essa semana mesmo, eu estava falando com um cara do Espírito Santo, que tudo indica que é um diamante que está chegando para o nosso time. Porque eu estou a todo momento trazendo novos integrantes para o time. E aí eu falei com o nosso gerente lá, mano, só temos que cumprir essas características aqui primeiro. Eu não me emociono. Assim mesmo que eu falo, eu não me emociono. Primeiro eu quero conhecer, a gente vai acompanhar, eu quero ver a desenvoltura, quero conhecer os princípios, os valores. Mas a princípio, estamos acompanhando. Tudo indica que pode ser um diamante. Porque estamos procurando. Então vai por fase. Qual é a fase? Primeiro você procura. Depois você vê se essa pessoa tem qualificações, se ela é capaz, se ela tem domínio daquilo que você está pensando em colocá-la para fazer. Depois você vê se ela é uma pessoa que cumpre princípios, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem caráter tratado, não é mentirosa. Porque senão você coloca uma pessoa, às vezes, que só porque ela tem resultado, você sai dando para ela título, depois tu vai pagar o preço. Depois tu vai falar, não sei como é que eu mando embora agora, se for dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro do seu escritório. Depois tu fica vendido. E eu já estou concluindo aqui o final. O quarto tópico é descentralização. Líderes julgam casos mais simples e o mais difícil sobe para você. Sabe o que eu mais vejo? Líderes que escalam alguém para assumir o cargo de liderança, sendo que quando alguém procura ele, ao invés dele direcionar para o líder, ele já resolve. Mano, aí você está atropelando quem você colocou no cargo, pô. Simples assim. Porque, lembra das vozes? Os ouvidos, eles respeitam a voz que está falando. Se você colocou alguém na liderança e as pessoas estão vindo procurar para tratar um assunto contigo, sendo que aquela pessoa que você colocou está na liderança, cabe você na hora falar assim, tu procurou fulano? Já conversou com ciclano? Mas não, por ser um assunto às vezes simples, você no automático ou sem maldade, você já responde. Sabe o que você acabou de fazer? Passar por cima do líder que você designou. Eu vou trazer isso para o meu universo. Hoje no nosso time nós temos aqui os líderes, né? E nós temos os vendedores, os consultores. E sempre quando um consultor ou algum líder do início ali, né, regional, me procura, primeira coisa que eu falo, você já procurou seu gerente? É uma pergunta que eu poderia responder, mas por experiência própria.
quando eu respondo, ele vai voltar em mim para outras demandas. Então, há alguns anos eu cortei isso. Primeira coisa que eu falo, você procura o seu gerente? Porque eu não posso atropelar aquele líder que eu coloquei naquele cargo. Então, isso serve para você, né? No seu time interno, quando tem alguma demanda operacional, eles vão lá no seu escritório, vão lá no seu supervisor, no seu gerente e procuram tratar o assunto primeiro com os líderes que estão naquele cargo, ou eles vêm direto em você? E aí você vai e resolve. Aí sabe o que acontece? Você fica estressado. Você que era para estar preocupado em produzir mais, preocupado em ter criatividade, preocupado em ter novas estratégias comerciais, por você estar tão apegado nessas partes operacionais, você não tem tempo para pensar, você está estressado, sua pressão está a 18, você está tomando remédio, você está dando fora em todo mundo, você está bufando para todo mundo, né? Por quê? Tudo vem em você, você não delega, entende? Então aqui, aprenda a descentralizar. É uma orientação. Delegar não é abandonar. Delegar é acompanhar. É a gente dar a missão para quem é de direito e a gente está supervisionando. Nós estarmos acompanhando. Mas é a gente respeitar. Se a gente colocou alguém na liderança daquela atividade, a gente deixar aquela pessoa ir na frente e a gente ficar na retaguarda, a gente ficar ali dando a proteção. E quando alguém vier, já falou com o Cicrano que cuida dessa área. Aqui, primeiro resolve lá uma demanda. Vou dar um exemplo claro. Na semana retrasada, 15 dias atrás, eu estava em São Paulo, numa reunião de diretores. E aí chegou uma demanda para mim de um gerente do meu time, uma questão operacional. E antes de eu ler o que era exatamente, quando eu vi que era algo operacional, a primeira pergunta que eu falei para ele eu tenho a minha supervisora, que é a Jéssica, lá do escritório que cuida dessa parte. Você já falou com a Jéssica? Não, ainda não. Vim falar contigo primeiro. Mano, faz um favor para mim então. Eu estou numa reunião. Fala com ela lá, que ela vai te ajudar. E ele levou aquela demanda para a Jéssica. E aquela demanda foi resolvida. Ou seja, se eu absorvo aquela demanda, ele não vai mais nela. Na próxima ele já vem em mim de novo. Entende? Então isso só é para trazer clareza para vocês, né, que não adianta a gente delegar e a gente atropelar quem a gente colocou para liderar. A gente precisa colocar as pessoas nessa condição e a gente dá autonomia para elas resolverem. Então isso iria facilitar a vida de Moisés. Então, para a gente finalizar, quer anotar aí? Forme equipes fortes, porém com critérios claros. Precisa estar bem ajustado, precisa estar alinhado. Forme equipes fortes, com critérios claros. Não centralize tudo. Não centralize tudo. Isso vai impedir o seu crescimento. Não centralize tudo. Isso vai impedir o seu crescimento. Ensine, porém confie. Não basta só ensinar, precisa confiar. Foque no que você pode fazer. Dê a direção e a visão. Foque
no que você pode fazer e dá a direção e a visão para o time. Por mais que você domine tudo, mano, foque no que você pode fazer. As outras coisas, você dá a direção e a visão para onde o time precisa ir. Vou dar um exemplo aqui, claro. Há uns 20 dias atrás eu fui, apesar de não ser a minha função mais essa hoje, tá? Por outras demandas, eu já passei por esse processo, trazer muito bem, de maneira muito bem clara aqui. É um processo que eu já passei. Tudo que eu faço na minha vida, eu tenho o hábito de liderar pelo exemplo. A live hoje está passando um pouquinho, 10 minutos, porque estávamos com problema na internet. Já estou concluindo e eu fecho aqui agora. Tudo que eu faço na minha vida, liderar pelo exemplo. Então, hoje eu não estou ativamente nessa parte porque eu já passei por esse processo. E hoje tenho outras demandas, né? Atuo mais hoje na parte estratégica, mas sempre procurando ir ali no operacional. E tem uns 20 dias que eu fui em campo, fui fazer a parte operacional, né? Ali para dar instrução, aconselhar, passar a visão para o time. E naquele momento que eu estava ali no operacional, né, em campo, né, literalmente em campo, um integrante do time falou assim: Brito, por que tu não vai lá entregar um folheto para o caminhoneiro? Já pensou em você entregando um folheto para o caminhoneiro? E eu falei para ele: será que eu vou ser assertivo nessa comunicação? Porque eu estou aqui dando direção e trazendo uma visão para um time. No meu entendimento, isso aqui vale mais do que eu entregar um folheto. Entende? Então tem tido situações onde eu tenho dado direção e trazendo visão para o time, aonde um fecha 8 placas de caminhão, o outro fecha 3 placas de caminhão, o outro fecha 10 placas de caminhão. Se bobear, eu estou conseguindo produzir mais do que necessariamente quem às vezes está entregando um folheto. Por quê? Porque eu estou dando direção, eu estou dando a visão, eu estou trazendo experiências reais de vivência de rua, né? De muita coisa que eu capto de quem está tendo resultado e eu duplico isso para quem ainda não tem. Então são momentos que eu estou ali duplicando, ensinando, dando direção, dando visão. E a gente tem conseguido obter muitos resultados através dessa estratégia. E para quem está anotando, eu fecho aqui. Lembre-se, essa daqui é forte. Até Moisés precisou de ajuda. E você é um líder que acha que não precisa. Autossuficiente. Até Moisés precisou de ajuda. Então, para quem chegou depois, falamos aqui sobre o livro de Êxodo, no capítulo 18, no versículo 17, aonde conta a história de Jetro, sogro de Moisés, que vê ele com uma fila gigantesca, que começava pela manhã e terminava no pôr do sol à tarde, dando instrução e orientando o time. E ele, quando vê aquilo, ele fica perplexo, porque estava sendo pesado para Moisés e para o povo que estava ali durante horas naquela fila. Até que ele orienta Moisés o que fazer. O primeiro tópico é: tenha conselheiros, tenha mentores, aprenda a ouvir a direção daqueles que têm experiência, que tem resultado na área que você deseja ter resultado. Não é para ouvir qualquer um, não é para ouvir qualquer besteira, não. É para ouvir mentores, é para ouvir conselheiros, primeiro tópico. Segundo tópico, estabeleça critérios. Antes de delegar, tenha clareza, traga clareza, estabeleça critérios. Terceiro tópico, estruture por níveis. Não adianta você dar
uma coisa muito grande para quem não está completamente preparado e capacitado. Dê a demanda de acordo com as habilidades e a capacidade daquela pessoa. Entende? Vai ter pessoas que têm condições de liderar vai ter pessoas que têm condições de liderar 100. Tem pessoas que têm condições de liderar 10, 50. Dê de acordo com a capacidade. E o quarto ponto é descentralização. Pare de centralizar tudo em você. Para o seu negócio crescer, comece a delegar. Comece a delegar. Hoje eu tenho muitos líderes que eu delego para eles autonomia e eu só fico aqui, nos bastidores, na retaguarda, dando suporte para eles. Líderes que têm tido resultado muito expressivo. Por quê? Porque eu estou na retaguarda. Muitos deles aqui, dando instrução, dando direção, dando visão pelo telefone. Às vezes durante a minha semana, eu fico 30 minutos com um no telefone, 20 minutos com o outro. Tem uns que é um pouquinho mais longo, 1 hora, 40 minutos. No WhatsApp, a gente está conectado. Tudo isso fazendo o quê? Dando instrução, dando direção. Ou seja, descentralizando. Agora mesmo o Sandro estava na live, está indo para o Espírito Santo com um time, fazer um trabalho lá no Espírito Santo, mas eu estou aqui dando retaguarda para eles. Então que Deus te abençoe, que Deus te faça ser como Moisés, que você possa ser um líder estratégico e que você possa multiplicar os seus resultados, independente da área que você atua. Eu não sei qual é a área que você atua, mas isso dá para ser implantado em todas as áreas. Isso dá para ser implantado na sua vida ministerial, isso dá para ser implantado nos seus negócios, no seu comércio. Se você é da área comercial, dá para ser implantado no seu time comercial. Isso dá para ser implantado na sua casa, mano. Brito, como assim na sua casa? Na sua casa, pô. Você tem as tarefas bem definidas na sua casa com seu cônjuge? Brito, como assim? Eu queria finalizar a live, aí fica difícil. Último spoiler. Na minha casa aqui, a gente tem as missões bem definidas, mano. Entende? A minha esposa, ela é responsável por toda a parte financeira. Eu costumo dizer que eu tenho uma mesada, que é uma conta que eu tenho uma mesada, que eu ganho uma mesada que fica aqui no meu celular. Esse dia eu mostrei para um amigo, acho que tinha 1.000 e poucos reais na minha conta, que eu tenho que administrar essa grana até o próximo pagamento, mano. Por quê? Porque ela é o meu financeiro. Às vezes tem cônjuge, vai pegar, hein? Sai, dá tempo de desligar, dá tempo. Tem cônjuge, às vezes, mano, que um não sabe nem quanto o outro ganha. Esconde quanto um ganha do outro, mano. Olha que loucura. Se você não tem essa clareza dentro do seu casamento, dentro da sua casa, como você vai querer implantar isso no seu negócio? Tá vendo como que é uma palavra que dá para ser implantada em todas as áreas? Aí ela aí, quando eu quero um vale, eu tenho que pedir vale para ela. É ela que cuida de todas as finanças. Finança aqui de casa, finança do nosso escritório. As tratativas lá do escritório, as demandas, a supervisora minha do escritório, quando é parte financeira, passa para ela. Eu não sei nem quanto que custa uma conta de luz. Por quê? Porque é ela que cuida. Isso é ter clareza. Isso é ter os papéis bem definidos, bem desenhados. E aí a minha cabeça, ela fica tranquila para eu ter novas ideias, ter novas estratégias, saber aonde atuar com o comercial, aonde que eu preciso melhorar, né? Em qual ponto que eu preciso mexer, aonde que a gente precisa expandir. Então, são algumas coisas que precisam ser implantadas no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, que Deus faça você ser próspero em tudo aquilo que você colocar as mãos. Agradeço aqui aos 50 aparelhos conectados até esse momento, 10 para as 11 da noite.
Peço desculpa aí pelo problema que tivemos na internet, fez prolongar a live de hoje por conta disso, mas eu não podia deixar de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para você. Eu tenho certeza que está abençoando a vida de algumas pessoas. Que Deus te faça ser um homem e uma mulher bem-sucedida. Que você possa ser sábio nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus projetos, nos seus negócios, na sua casa, em tudo aquilo que você se colocar à disposição para fazer. Beijão no coração, coraçãozinho, ó. Deus te abençoe e até a próxima. Que Deus nos abençoe e uma ótima semana. Valeu!